Vamos lá, gente. Revisão de sistemas operacionais. Uma pergunta que foi cadastrada foi a seguinte: revisar os comandos e os protocolos. Nós tivemos algumas aulas, né? Desde o primeiro bimestre, desde o início. E a gente, assim, seria inviável a gente contemplar tudo, absolutamente tudo, somente com essa pergunta de explicar os comandos e os protocolos, tudo em um vídeo só, porque ficaria muito cansativo para vocês que estão assistindo e para mim também. Haja vista que tem notas de aula e também links. Lá na aula 0 tem um link mostrando o caminho das pedras, algumas orientações. Eu vou conferir direitinho, se não tiver eu coloco para vocês uma playlist da Boson Treinamentos. Em algum momento eu falei isso, Boson Treinamentos, lá no YouTube, que mostra todos os detalhes. Isso é para quem, mesmo após as práticas lá no Laboratório 2, para quem ainda assim está com dificuldade, tá? Mas eu vou mostrar aqui alguns. Isso não significa que o que eu não mostrar aqui não possa cair na próxima atividade avaliativa, tá? Então, dá um zoom aqui. Aquele comando que a gente usa com muita frequência, que eu até falei que respirou, a gente já usa esse comando, que é o que? O comando ls. De tão usual, de tão prático que a gente usa esse comando, de tão frequente. O comando ls é usado para listar o conteúdo da pasta atual. Quando eu falo pasta, também pode ser diretório, tá? São sinônimos. Um comando em ambiente Linux, principalmente, depois do comando, se eu quero usar parâmetros, ou seja, personalizar, customizar aquele comando, eu preciso obrigatoriamente colocar um espaço em branco e depois indicar com um traço. O traço, ou o menos, ele vai indicar o início do parâmetro ou dos parâmetros. Por exemplo, o ls-lah, enter, ele vai mostrar algumas coisas, detalhes a mais, certo? Aí pronto, aí foi em cima desses detalhes que a gente viu bastante coisa. Por exemplo, nessa primeira coluna, como que a gente observando o conteúdo dessa primeira coluna, como que a gente sabe que isso aqui no final é um arquivo ou uma pasta ou diretório? Quando não começa com D, ou seja, quando começa com traço, nós temos a certeza que não é pasta, ou seja, que não é diretório, certo? É o que? É um arquivo tradicional, tá? Quando começa com D, pasta ou diretório. Vimos também as permissões de arquivos ou pastas, né? Onde as três primeiras, dando zoom aqui agora, as três primeiras letrinhas se referem às permissões do usuário que criou o arquivo, ou seja, dono do arquivo. As três próximas, as permissões para o grupo ao qual pertence o usuário, o dono do arquivo, tá? E as três últimas, as demais permissões, tá? Então, por exemplo, eu sou em uma empresa, tá? Fictícia, eu sou o assistente de marketing, tá? E criei esse arquivo, criei essa pasta, que é uma pasta, se chama Pictures, começa com a letra D, né? Por isso que é pasta. Eu criei a pasta Pictures no meu computador. Eu que sou assistente de marketing. Como eu sou do setor de marketing, eu pertenço ao grupo marketing, tá? E os usuários do meu grupo marketing, em cima dessa pasta, eles só podem ler e executar, mas não podem escrever, né? O R é de ler, o W de escrever e X de executar. Ou abrir, rodar, nesse contexto de executar, né? O programa, o arquivo, enfim. Beleza? E os três últimos são os outros usuários, por exemplo, algum colega de trabalho do setor financeiro, por exemplo. Eles não vão ter acesso ou vão ter acesso limitado, tá? Porque eles não pertencem ao meu grupo, tá? Aqui, coincidentemente, as permissões
do grupo e dos outros usuários são iguais, mas podem ser totalmente personalizadas. Vimos também que em relação a essas permissões, sobre essas permissões, vimos que as permissões, cada letrinha dessas tem uma correspondência numérica. Como assim? São as permissões na base octal, né, que varia de 0 até 7. Onde o R ele sempre vai valer 4, o W sempre vai valer 2 e o X sempre vai valer 1. Tá? Então, se você somar, você vai ter o número 7. O 7 seria o valor máximo de permissão. Se eu coloco assim, 7, somente para me referir às permissões do usuário, significa que o R, o W e o X estão ativados. Nesse caso aqui, ó, o diretório .profile, se é ponta é porque está oculto, tá? Começa com ponta porque está oculto. O arquivo profile, .profile, o usuário que criou o arquivo, ele não pode nem executar. Olha só que curioso, né? Não pode executar, mas ele pode ler e pode escrever. Ou seja, 4, que é o R, mais 2, que é o W. 4 mais 2, 6. Então aqui já seria, tudo isso aqui teria valor 6. Esse aqui teria valor 4, esse aqui teria valor 4. Ou seja, quais são os 3 números que se referem às 3 permissões aqui? 6, 4, 4. 6, 4, 4. A gente viu também que outro comando para mudar as permissões é o chmod. Chmod eu coloco o número que eu quero, 644, e coloco o nome do arquivo. Nome do arquivo. E aperto Enter e eu vou alterar as permissões. Tem que ter atenção, tem que ter um cuidado ao mexer nas permissões de um arquivo ou pasta, pois muitas vezes, se a ideia é proteger, às vezes você acaba protegendo até de você, para alguma alteração específica, executar, escrever, enfim. Tá? Tem que fazer com calma. O que mais que a gente viu? Vimos que para a gente criar, sem editar, a gente criar um arquivo, basta usar o comando, isso aqui, ó. Essa palavra que em português é toque, em inglês seria tout, ou algo que se aproxime dessa pronúncia tosca que eu dei aqui, tá? Ó, T-U-C-H, somente isso. Só que é tout o quê? O nome do arquivo que eu quero criar. Nome do arquivo e dou Enter. Ó, criei. Dei Enter, a gente já sabe que se não apareceu nada no terminal é porque deu certo. Vamos dar um ls e tá aqui o nome do arquivo criado. Se eu quero editar um arquivo, nano, esse comando aqui, nano, se refere ao editor padrão do Ubuntu, tá? Nano. No caso, o editor padrão de interface gráfica do Ubuntu é o Gedit, na verdade. Gedit, assim, ó. Certo? Gedit. Porém, o editor padrão aqui no terminal do Ubuntu é o Nano, que já vem instalado. Tá? Tem outros também, por exemplo, o VI, esse aqui, ó, VI, ou chamado de VI. E tem uma versão um pouco mais melhorada que é o VIM, tá? Mas estamos usando o Nano. Nano espaço, o nome que eu quero criar. Aí aqui tem um detalhe, se eu já tenho um arquivo criado, basta eu digitar o nome desse arquivo, NOM tab. Ele já completa para mim e aqui eu estou no modo de edição. Entrei no modo de edição. Tá? Aí atenção na legenda aqui embaixo, onde o circunflexo sempre vai se referir à tecla Ctrl, tá? E aí algo bem específico, enquanto a gente estiver usando no VirtualBox Linux, é que o Ctrl tem que ser o Ctrl da esquerda para dar certo. Ctrl X, não quero salvar, pronto, certo? Com o Nano eu posso editar um arquivo que já existe, ou eu posso criar um arquivo que não existe e ao mesmo tempo já abrir para edição. Por exemplo, eu acabei de dar ls e aqui tem esse conteúdo. Eu vou colocar outra coisa aqui, ó. Nano outra coisa, Enter. Olha,
Digitei qualquer coisa aqui, Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Vou limpar a tela LS. Olha aí, ele criou o arquivo outra coisa e já abriu para edição. Tá, então foram essas práticas que fizemos várias outras, rodamos vários comandos. Deixa eu ver que outro comando interessante que é legal a gente revisar aqui, ó, para a gente criar uma pasta. Eu vou limpar a tela do Ctrl L. Eu posso rodar o mkdir pasta de teste. Enter. Criou. Dá um ls. Olha aí, pasta de teste criada, certo? Pessoal, percebi que quando é pasta ou diretório fica azulzinho e quando é arquivo ele fica branquinho. Parabéns por essa percepção visual, realmente é interessante. Só que eu até frisei isso em laboratório, que não é interessante que a gente se prenda a essa diferença de cor. Por quê? Porque quando vocês pegarem um computador com outra versão de sistema operacional baseado em Linux, por exemplo, Debian, Fedora, pfSense, por aí vai, não vai estar assim colorido. E aí? E você, eita, mas eu aprendi que era azul quando era pasta. Pois é melhor a gente aprender assim, ó. ls-l, olha, quando começar com D é pasta, quando começar com tracinho não é pasta, é arquivo, é alguma coisa, tá? Normalmente é arquivo. Show? Deixa eu ver aqui outra. Teve uma dúvida, uma outra dúvida que era assim, professor, quando começa com D é diretório, quando começa com tracinho é arquivo, quando começa com L é de link. Eu até mostrei que no Windows tem a questão de criar um atalho, né? Ali é uma espécie de link, já que no ambiente Linux, esse link de fato é chamado de link. Tanto é que quando você cria um link, você cria, ou então alguma coisa que você instalou, criou um link, você dá um ls, você vê aqui, ó, em vez de estar o D ou então o traço aqui na frente, vai estar a letra L, indicando que ali não é um arquivo ou pasta, é só um caminho, é só um link que te leva para outro lugar, para outra pasta ou outro arquivo que está em outro lugar. Show? Pode estar inclusive no mesmo lugar, né? Mas a ideia de você criar um link e colocar no mesmo lugar, não sei se é interessante, porém é possível. Show? Aí teve outra questão que foi o seguinte, professor, quando tem o D diretório, traço é arquivo, L é link, e quando tem o T de tatu, veja só. Eu não vou conseguir mostrar aqui porque não é o caso, eu não tenho um ambiente aqui criado para isso, mas quando vocês encontrarem a letra T, tá? Nessa primeira coluna do resultado de um ls-l e derivados, o que esse T significa? Ele significa isso aqui, ó, stick bit. E aí vamos aprender em conjunto que eu não sei o que é stick bit e vamos saber agora. Eu não sei literalmente, tá? Mas a explicação eu vou dizer já. Deixa ele abrir aqui. Enquanto ele está abrindo, deixa eu ver se tem internet, né? Ping, deixa eu pingar para fora. Tem, tá conectado normalmente. Quando eu falo assim, deixa eu ver se tem internet, é o seguinte, eu estou rodando a máquina virtual no meu computador. No meu computador tem internet que eu estava usando até há pouco tempo. Mas às vezes a máquina virtual em si tem algum problema de configuração e esse problema pode ter várias explicações, né? E que vai te proibir ou te impedir de acessar a internet. Então por isso que eu fiz o teste. Deixe o navegador carregar. Eu quero ver a tradução literal. Translator.google.com. Translator. Opa, faltou um O aqui também. Enter. Carregando. A máquina está lenta. Ou o navegador está desatualizado. Vamos lá. Stick bit. Está lento. Traduzir para português.
português. Bora. Português. Tudo isso é só pra gente fazer um paralelo com a explicação que eu vou dar aqui, tá? Stick beat significa o quê? Vamos, pedaço de pau. Tem uma palito. Palito. Eu acho essa tradução aqui mais apropriada para o que eu vou explicar. Então, uma espécie de palito. É como se fosse, gente, uma indicação. Veja só. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas vamos abrir aqui o explorador de arquivos do Linux, ou os arquivos, né, na interface gráfica. Vamos ver se ele abre. A velocidade de uma máquina virtual depende da velocidade também da máquina física, e a minha não está essas coisas todas. Bem, aqui eu tenho uma janela. Essa não. Essa aqui. Uma janela, tá? Maximizei. Com pastas, ó. Várias pastas e 2 arquivos. Tem situação... Eu vou até fazer isso assim, ó. Bloquear essa tela para que vocês entendam. Bloqueei. Eu cliquei, né? Bora ver se ele vai bloquear ainda hoje. Pronto, bloqueou. Vocês já se depararam com a seguinte situação? Isso é uma pergunta. Será que quando vocês estiveram na frente de algum computador, tinha mais de uma conta para escolher? Em algum momento vocês vão se deparar com essa situação. Ou seja, tem mais de um usuário cadastrado que pode utilizar aquela máquina, aquele computador. Tá? Nesse caso aqui só tem um usuário e esse usuário se chama osbox.org. Tá? Então eu vou fazer login novamente, colocar minhas credenciais. Eita, eu errei o número aqui. Peraí. Entrando. Pronto, acesso liberado e eu voltei a usar. Então, vimos que atualmente o usuário é o osbox.org. Eu posso apagar, criar pastas, criar arquivos, enfim, fazer o que eu quiser. Mas se fosse outro usuário aqui, digamos que tem um usuário chamado, sei lá, convidado. E aí esse usuário chamado convidado, ele vem e encontra as minhas pastas aqui no sistema. E aí ele começa a mexer, começa a apagar, começa a alterar. Aí veja, será que ele tem permissão para isso? Ou seja, em ambientes, em máquinas, em computadores que contemplam mais de um usuário, ou seja, ambientes multi-usuários, acontecem, é costumeiro acontecer alguns acidentes, por assim dizer, e um terceiro usuário qualquer vai e apaga o arquivo, altera o arquivo do dono, do usuário que criou aquele arquivo. Né? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, eu tô no usuário osbox.org. Aí vem outro usuário chamado convidado, né? Vem, faz login no computador e começa a acessar as pastas. De repente ele vai encontrar as minhas pastas, os meus arquivos. E ele começa a alterar. Né? Então tem um tipo de permissão que é chamado stick bit, ou como a gente viu, palitinho, só para indicar que aquele usuário ele pode ou não pode fazer as alterações, por exemplo, criar arquivo, alterar arquivo, apagar arquivo, tá? Na verdade, esse stick bit seria uma espécie de derivação do que a gente já conhece, do RWX, né? Que se repete 3 vezes, onde tem as permissões para o usuário, o grupo ao qual o usuário pertence e os outros usuários. É uma derivação, tá? Então, quando vier um T, certo? Um T, ele é do stick bit, ou palito, que serve somente para indicar que aquele arquivo ou pasta, diretório, ele pode ser alterado ou não por usuários do mesmo grupo ou não, enfim. Isso vai depender muito do que se quer fazer, tá? Mas sabe que existe também essa possibilidade do stick bit. Show
dúvidas respondidas, estudem, pratiquem e não se limitem somente a esta revisão, tá? Busquem mais na internet, eu vou deixar até o link mais uma vez, tem lá no Google Sala de Aula, em algum lugar tem, mas vou mostrar aqui para vocês, tá? youtube.com.br. São duas palavrinhas mágicas nessa disciplina de sistemas operacionais, para que vocês andem com suas próprias pernas, ou seja, para que vocês desenvolvam a habilidade de ser autodidata, de estudar sozinho ou sozinha. Vocês vêm aqui no YouTube e coloca a primeira palavrinha, Boson, e a outra palavrinha é treinamentos. Essa Boson Treinamentos solta vários vídeos gratuitos e completos sobre configuração, comandos, muita coisa sobre tecnologia. Tá? Ó, Boson Treinamentos, aí ó, para ir mais rápido, Linux da Inter. Vocês vão encontrar uma playlist em algum lugar, aqui ó, curso de Linux básico, certificação LPI C1. Tem 162 vídeos. Professor, peraí, eu tenho que assistir 162 vídeos para eu me dar bem na próxima atividade avaliativa, que será prática, tá? Ou prioritariamente prática. Eu tenho que assistir tudo isso? Não precisa, certo? Primeiro que a gente não esgotou ainda, a gente não viu ainda tudo que a gente precisa passar para vocês de Linux, tá? Ainda tem um segundo bimestre inteiro. Mas, pelo menos os primeiros vídeos, está muito alinhado com o que a gente passou também para vocês em laboratório, nas práticas, tá? Então, quem quiser revisar, assiste pelo menos os primeiros, ou então vai consultando, vai vendo os tópicos que a gente abordou em sala e vê se vocês encontram aí, porque deve estar aqui em algum lugar. A minha sugestão é que esteja, a minha ideia, né, é que esteja logo no comecinho, tá? Corram atrás do conhecimento.